Da nossa aula bônus, que nós vamos explorar alguns indicadores. Na verdade, os principais indicadores e aqueles indicadores que vocês vão poder usar com a regra de coloração que vocês vão estar ganhando, né, nesse curso aí. Então, a gente precisa entender um pouquinho quais são esses indicadores. Então, vamos lá. Então, por que usar indicadores, né? Os indicadores, eles servem para três funções principais. A primeira é para nos alertar, né, a estudar a ação dos preços, né, mais de perto. Depois, é para confirmar outras ferramentas de análise técnica, como os padrões gráficos, né, como os padrões de candles que nós estudamos, eles nos auxiliam nisso também. E para prever a direção futura dos preços. Então, ele tem essas principais funções, as funções dos indicadores: alertar, estudar a ação dos preços, confirmar, né, essa ação dos preços com base nos padrões de candles, né, ou de figuras gráficas, e para nos ajudar a prever a indicação futura dos preços. O indicador ele pode agir como um alerta, né, para estudarmos a ação dos preços um pouco mais de perto, né? Se o momento é de queda, pode ser um sinal para prestar atenção em uma quebra de suporte, ou se há uma grande divergência positiva, né, estabelecendo-se, o indicador pode servir como um alerta para assistir, né, a um rompimento de resistência. Então, ele tem essa função, né? Na verdade, melhor dizendo, os indicadores têm essa função, tá? E os indicadores, eles podem ser utilizados para confirmar outras ferramentas de análise técnica. Se houver um gap de fuga no gráfico de preços, um cruzamento de médias, pode servir para confirmar o rompimento da resistência, né, ou de um suporte, ou no caso de um rompimento aí, de uma média móvel importante, como uma média móvel de 200 períodos, por exemplo, tá? E também ele faz aí, a gente tem como acompanhar, tá? O saldo, né, de volumes, né? Um exemplo aí que a gente pode usar, tem um indicador que a gente usa muito poderoso, inclusive eu também disponibilizo gratuitamente aí no nosso curso, né, que é o OBV, né, em forma de regra de coloração, né, que pode confirmar, né, ou não a fraqueza daquele movimento. Não poderia ser diferente. A gente vai começar com o primeiro indicador, né, que geralmente é o mais conhecido, apesar de simples, ele é muito poderoso, que são as médias móveis. Tá? As médias móveis, tá? Elas suavizam os dados dos preços, tá? Para formar um indicador que segue a tendência, tá? Dos preços, tá? Então, elas não preveem a direção dos preços, tá? Então, preste atenção, a média móvel não prevê a direção dos preços, mas sim define a direção atual e ela acompanha com um certo atraso, mas ela é um indicador, né? É um seguidor, né, de tendência, né? E tende a ser atrasado, tá? Elas formam aí um bloco de construção, né, com outros indicadores, que pode ser em conjunto aí com bandas de Bollinger, né, com MACD, né, enfim. A média móvel, ela também pode ser utilizada em conjunto para formar outros indicadores, tá bom? E como é que a gente pode colocar essas médias móveis, né, no gráfico, tá? No mercado, né, existem várias médias móveis, né? Então, média móvel de 9 períodos, média móvel de 21 períodos, isso eu estou falando que são as mais usadas, né? Média móvel de 200 períodos. E por quê? Porque o mercado utiliza essas médias, né? As tesourarias, né? Os fundos, né? Os trades, enfim. Então, existem muitas ordens, né, localizados próximos a essas médias, enfim, muita proteção, muitas entradas e saídas, stops, enfim. Então, são médias importantes, mas isso não quer dizer que você tenha que trabalhar com essas médias. Você pode desenvolver o seu próprio sistema de trade, né, e usar outras médias. Eu vou passar para vocês aqui, tá, um trade system, tá, usando médias móveis, né, duas médias móveis, tá, mais o indicador
que vocês estão ganhando aí, né, no curso de vocês. Então vamos aí configurar. Então esse é o gráfico cru, né, vem na plataforma aí do Profit Chart, candle positivo branco, candle negativo negro, né? Eu configurei a minha tela de fundo, meu gráfico, para ficar negro, né? Eu prefiro assim. Então vamos aí a configurar. O objeto de estudo, o ativo de estudo, melhor dizendo, é um mini índice, né? Estamos no contrato WINM21, né? E nos 5 minutos, tá? Então essa regra de coloração que eu desenvolvi, que inclusive a gente vai usar aqui também, em conjunto com a média móvel, lembra que a gente falou? Nós estudamos aí da questão da análise técnica, que a média móvel trabalha em conjunto com outros indicadores. A gente vai configurar da seguinte forma. Então, você que está chegando agora, né, esse vídeo pode te ajudar também a configurar, e essa regra de coloração e essa configuração simples, tá, mas eficiente, né, se seguida aí com disciplina. Então vamos lá. Primeiro passo, vamos inserir a média móvel. Então vocês vão vir aqui, ó, inserir, né, indicador, tá? Aí você pode colocar aqui ME, né? Vai aparecer logo o primeiro, média móvel. Aonde? Ele vai perguntar lá embaixo, né? Nova janela ou no gráfico? No gráfico, está aberto, tá? Então, o que diz a plataforma, né? Média móvel, provavelmente um dos indicadores de tendência mais utilizados. O indicador calcula a média dos dados entre a cotação atual e um período anterior. Então, tá? Essa média móvel, ela vai fazer, né, esse cálculo aí, tá, entre o fechamento, né, da cotação atual e o período anterior. Você pode colocar se vai ser fechamento, abertura, enfim. E a gente geralmente aqui no Brasil a gente usa muito fechamento. Então vamos lá, inserir no gráfico, na nova janela, e ele vai perguntar para mim qual o número de períodos da média. Lembra que eu falei que tem vários períodos de média? E a gente vai colocar essa média, ela vai ser a de 20, tá bom? E já fizemos a inserção do gráfico da nossa média ali. Então, a média de 20 períodos. A gente vai mudar essa cor aqui. Você pode dar 2 cliques ali com o botão esquerdo, tá? Na aparência, tá vendo aqui o período 20, né? Tipo aritmética, podia ser exponencial, ponderado, a gente vai usar aritmética. Período de 20, a aparência, a gente vai colocar o azul marinho, tá? E deixar espessura de 1 mesmo. Então, já temos ali uma média, tá? Colocada ali no nosso gráfico. E a gente vai inserir uma outra média, tá? Inserir, né? Indicador. Eu já poderia ter deixado naquela tela, mas para questão didática eu estou fazendo novamente, tá? E ele vai perguntar o período e a gente vai usar de 96, tá? A média de 50 é muito utilizada, a média de 100, mas eu uso a de 96. Então, inserir, tá? Não, aqui se eu poderia colocar outra, eu não vou colocar. Poderia colocar de 200, vocês podem colocar, mas eu só uso essas duas aqui, cruzamento de 2 médias, tá? Tem alguns sistemas, né, algumas operações que a gente usa cruzamento de 3, mas por que eu não vou usar o cruzamento de 3 médias, que é mais assertivo, enfim, que é mais confiável, na verdade, mais seguro, digamos assim? É porque na regra de coloração que eu estou disponibilizando para vocês, a 3M Pro, ela já tem cruzamento de média com 3 médias, né? É um trade system ali, é tridimensional, então tem 3 médias ali, então eu não preciso, e essas médias são, claro, diferentes dessa que a gente está usando aqui, né? Então eu já tenho isso na regra de coloração, né? Essa estratégia que já foi feita e calculada para criar esse indicador, né? Essa regra de coloração dos candles. Então, é por isso que eu só uso essas duas aqui. E essa outra aqui, que é a nossa mais longa, né? Que seria aquele nosso imã ali, ou atração de alta ou de baixa, ou seja, dependendo de onde ocorrer o nível de preço, para a gente ter ali uma área de trade, né? Eu vou colocar ela azul claro, espessura de 2, tá? Então, pronto, já configuramos aí, tá bom? Então, temos aí as nossas 2 médias. Então, a gente vê aqui, né, que no último pregão, né, quando a média, né, na verdade, pelo tamanho dela, seria uma média intermediária, mas aqui é a nossa mais curta. Ela cruzou para cima
nessa média mais longa, que é a de 96, né, ela já nos dá um indicativo do mercado altista. Mas não concordam comigo que fica um pouco subjetivo, porque comprar e vender, a despeito da média já dizer isso pra gente? Tá um pouco sem graça, né? Mas não tem problema não. Então, qual outra coisa vocês vão fazer que pode ajudar, que são outros indicadores, para não poluir o gráfico? Eu já fiz esse cálculo e criei 2 indicadores e 2 regras de coloração, tá? E que vocês vão poder colocar no seu gráfico aí. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui, ó, inserir, né? Deixa eu botar aqui, inserir. Indicadores. Aí você vai colocar ind, tá? Aí você coloca IN, porque vai aparecer logo de cara ali, né? Quando vocês fizerem essa importação para a plataforma de vocês, vai estar lá ind sentimento e ind tendência primária. Não fiquem preocupados que esse vídeo aqui a gente está falando sobre os indicadores, mas tem vídeo que eu ensino a importar a estratégia, enfim, não fiquem preocupados não tem dificuldade não. Está partindo do princípio que vocês já fizeram essa importação para a plataforma de vocês. Então, vocês vão colocar lá ind tendência primária, né, uma nova janela, e vou inserir, apareceu aqui embaixo. E eu vou colocar o ind sentimento também, vou inserir, vai aparecer lá embaixo. Eu vou fechar. Agora, o que eu vou fazer? Tá? Agora, eu vou clicar aqui em cima dessa linha laranja, né, que vem no default ali, do indicador, e eu vou mudar esse parâmetro, tá? Eu vou colocar, em vez de linha, eu vou mudar para histograma, tá? A cor, eu vou colocar preto, tá? E vou dar o OK. Depois eu vou passar o mouse aqui em cima. Cadê? Aqui, pronto. Vou clicar com o botão direito do mouse, né? E vou colocar assim, inserir regra de coloração, tá? Mais, porque ela não está aparecendo aqui. E vai abrir aquela telinha de inserir regra de coloração. E qual vai ser essa regra de coloração? É o indicador ind tendência primária. Então, eu coloco aqui o TE e vai aparecer o indicador tend intraday, tá? Então, é esse aqui que a gente vai colocar. Tend intraday, aonde? No indicador de tendência primária. Então, eu vou colocar inserir e ele já fez essa coloração ali dizendo que a tendência é positiva, né? Altista, porque está tudo verde, né? Verde compra, vermelho vende. Verde alta, vermelho baixa, né? No sentido da tendência, né? No sentido da tendência, verde é alta e vermelho é baixa. E o indicador de sentimento. Vamos lá, mesma coisa, vou dar 2 cliques aqui com o botão esquerdo, ou poderia ser o botão direito, enfim. Eu vou colocar de linha para histograma novamente, de a cor de automático para preto. Por que você muda? Porque aí eu fico só com as cores da regra, né? Se não tiver nenhum movimento, ele vai ficar sem colorir e não vai poluir ali as nossas informações. Aplicar, mesma coisa, botão direito do mouse, inserir regra de coloração. Mas, porque ela não apareceu aqui, qual é essa regra de coloração? Eu coloco 100, né? Esse E é o Sent Day, né? Que é o sentimento do dia, onde no indicador de sentimento, OK, e ele já vai colorir para mim. Aí eu venho aqui e dou uma melhorada nesse aqui, que está muito grande, né? Para não ocupar muito o nosso gráfico. Isso aqui é só um informativo, né? É o nosso dashboard, aqui é o nosso painel aqui de controle aqui do nosso trade. Então, a gente já tem o indicativo dizendo que nesse último pregão foi um mercado bem comprador, né? Então, desde que abriu, a tendência primária se manteve compradora, né? Tudo verdinho ali, tá? E o indicador de sentimento, ele realmente vai oscilar mais, a não ser que seja a tendência muito forte, ele vai trabalhar muito em cima dessa questão ali do acompanhar, né, a alta, mas ele geralmente oscila mais, assim, ele acompanha mais de perto cada candle, tá? Essa é a diferença entre a primária e o sentimento. Então, legal. Só que ainda continua, pelo menos para mim, muito estranho. Então, agora vem a parte que eu mais gosto. A gente vai clicar aí em cima de qualquer candle, né? Botão direito, inserir regra de coloração. Nenhuma dessas aqui, mas... E qual a regra de coloração? Eu boto um 3 aqui.
já aparece ali o Três Marias Pro, tá? Aonde? No gráfico, tá? Então vamos lá. Três Maria Pro, essa regra usa três médias móveis simples de 6, 24 e 48, onde quando o fechamento da MA6, né, for maior que a de 24 e a de 24 maior que a de 48, indica sentimento comprador, azul. Mas quando o fechamento da MA6 e MA6 for menor que 24 e 24 menor que 48, indica sentimento de vendedor, ou seja, ele cria em uma cor amarela, tá? Essa é a regra de coloração. Inserir, fechei, tá? Então, aí já fica o nosso gráfico, desculpem, né? Com essa coloração. Então, agora sim dá para a gente operar, porque eu tenho a nossa média, né? Que é aqui uma média moderada, mas para a gente é curta, acima da média longa. E eu tive eu tive um candle azul bem grande, né? Então, um trade aí de 800 pontos, né, praticamente aí, tá? Compra, né? Indicador de tendência primária de alta, tá? Sentimento comprador, ó, sentimento verde comprador, boxe azul acima da média de 20, a média de 20 acima da média de 96. O que você tem que fazer? É compra, né? O stop curtinho, ó. Stop curtinho, tá? Baratinho o stop. Deixa eu tirar aqui o magnético, que ele atrapalha pra caramba a gente aqui a fazer isso aqui. Ó, stop curtinho, né? Baratinho o stop aqui, tá? E o trade foi quando? Ó, aqui deu 500 pontos, né? Aqui deu 600 pontos, tá? Então, como o mercado é comprador, a tendência primária não tinha virado, a gente só vai buscar oportunidade de compra, né? Você não vai ficar operando contra a tendência, pelo amor de Deus, né? Ainda mais que está aqui em cima da média. Bom, perdeu a média de 20, aí você poderia buscar operações de venda, né? São operações bem mais arriscadas e curtas, né? Que ela vai trabalhar dentro desse escopo, dentro desse range aqui, entre a média de 20 e a de 96. Porque o mercado só viraria vendedor, né? Só viraria vendedor, né? Perdendo a MA de 96, tá? Então, pelo amor de Deus, né? Busca operações de compra, esperando aí operações acima da média de 20, né? Com um candle azul, né? Aqui, ó, compra de novo, 300 pontos, tá? Venda não teve boxe amarelo perdendo a média, né? Teve aqui, mas estava, né? Ia ser estopado aqui, não tinha sinalização de venda nesse momento. Aí você pode usar um indicador de volume, né? Você pode usar um outro indicador, um MACD, né? Um MACD, né? Ou MACD, enfim, para te auxiliar. Aqui a gente está trabalhando com tendência primária e sentimento, tá? Meu gráfico é esse aqui e é uma dica de como vocês podem estar utilizando as médias móveis, tá? Espero que vocês tenham compreendido aí a função da média móvel e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Até lá!